Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu darei as últimas informações do Palmeiras, que estreou contra um empate, contra o time do Porto, um empate amargo, porque o Palmeiras merecia demais a vitória e jogou para vencer, tá? O Palmeiras saiu com empate amargo, porque esse jogo era jogo para vitória, no mínimo 2-0 pro time do Palmeiras. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando, que o Neto falou do time do Palmeiras e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. É daquilo que você viu do jogo de ontem, e Fala Veloso, que eu também acompanhei, que eu acompanho sempre, Veloso, no Fala Veloso, é que o Palmeiras ficou grande, certo? Do resultado, mas o Porto teve várias chances também, o que é muito esquecido pelo qual... Se fosse o Corinthians, eu também falaria a mesma coisa, tá? Foi um amasso, mas não foi amasso pra mim. Mas jogou melhor. Qual é a ideia sua que você tem? Al-Ahly, do Egito, que jogou bem no primeiro jogo, primeiro tempo. Você tem Inter de Miami, que é o terceiro jogo, mas ao mesmo tempo, você pega o Porto, que pode ganhar do Inter de Miami, soma 4 pontos, eu tenho que ganhar para somar 4, e fico no último jogo para ver quem que vai classificar, e aí eu dependo de resultado. Porque qualquer tropeço, tanto do Porto como do Palmeiras, qualquer derrota, tira fora da primeira fase para mim. Veloso. Complica. A estreia do Palmeiras, na verdade, era a estreia, teoricamente, do adversário mais duro. E aí você, além da estreia do Mundial, que é sempre aquela expectativa, qualquer campeonato já gera, no Mundial ainda mais. Eu achei que o Palmeiras errou demais os passes no primeiro tempo, mas foi superior ao Porto. É normal, né? É normal, a gente entende. Eu acho que pro segundo jogo... A gente entende, mas quem não jogou não entende, não. Quem não jogou acha que, nossa, não pode errar. Quem não jogou não entende, não, Veloso. Mas a gente entende. Eu acho que pro segundo e pro terceiro jogo vai jogar melhor, e agora, teoricamente, são os adversários mais fracos, né? Então o Palmeiras tem tudo para realmente... Esse é o meu medo, sabia? Confirmar essa classificação. Se fosse o meu time, esse é meu medo. Sabe? Não medo, eu não tenho medo de jogar futebol, nunca tive medo de jogar futebol, nunca tive medo de enfrentar Mas ninguém. O Palmeiras perdeu uma grande chance de sair na frente. Isso. Já sair na frente. Eu coloquei aqui, o time que ganhasse estava classificado, mas eu dei uma sobrevida. Por exemplo, hoje o Palmeiras está fora, por causa de um cartão amarelo imbecil do treinador que acha que inventou a bola, que é o Abel Ferreira, mal educado, europeu, e que nos trata de uma maneira tão diferente. Souza, qual é a ideia do jogo e principalmente da visão sua em relação ao Al-Ahly do Egito e o Inter de Miami, que joga contra o Porto, e o Al-Ahly do Egito, que joga contra o Palmeiras? Passa a bola do Mundial. Para mim foi um jogo igual até os 30 minutos dos dois tempos, né? Aí no final, os 15 minutos finais, o Palmeiras sobrou fisicamente, teve mais chance de fazer o gol. Palmeiras fisicamente tá voando, velho. O banco é forte também. É um absurdo. O banco é forte hoje. A hora que ele muda ainda, ganha a bola parada com o Veiga. Mas o Palmeiras ontem perdeu a oportunidade de sair vitorioso, teve mais volume de jogo. Mas o Porto teve também chances, hein, gente? Teve chance, hein? Teve chance e esse, né, é um dos eu não perco o gol desse. 10 anos. Eu não perco. Se eu estivesse jogando, eu não perco o gol desse nunca. O Maurício tá muito livre, né? Eu jamais chutaria a bola no chão, só dou um tapinha por cima. Direita, irmão. Que é uma teta. Eu posso falar, porque eu joguei. Vocês jogaram? Você é craque? Você jogou no Morumbi? Fez gol de bicicleta? Jogou no Maracanã? Jogou no Mineirão? Fez gol no Mineirão? Eu fiz. Fez gol no Beira-Rio? Eu fiz. Fez gol no... Eu fiz. Porque eu joguei. Você jogou? Se você não jogou, você não pode falar como é que tem que jogar a bola. E aí, senhor? Eu acho que o Palmeiras vence os outros dois jogos. Porque é um time muito consistente, né? Você gosta que eu fale dessa palavra? Não é que me irrita essa palavra. Então é um time que não perde. É um time que não perde, dificilmente perde, entendeu? É um time que... Só que tem uma coisa também, né? Se você colocar os mundiais que o Palmeiras jogou, o Palmeiras fez quantos gols em 3 mundiais? É o 4º mundial que está conseguindo ou o terceiro? Terceiro do Abel. Quantos gols o Palmeiras fez em 3 mundiais? Contra o Chelsea. Quantos gols? Contra o Chelsea. É só. E 2-0 para chegar até o Chelsea. 3 gols. 3 gols. É muito pouco, né? Quanto foi o Paris Saint-Germain com o Atlético? 4. 4, né? E aí, Godoy? Em relação ao aspecto físico, não podemos esquecer a diferença de calendário. Né? O pessoal lá do Porto terminando a temporada e o Palmeiras ainda estando no meio. Nem chegou no meio. Agora, como as duas equipes que jogarão contra o Palmeiras, como que eles estão pensando o que fazer, como fazer para não ser eliminados, né? Então essa também é uma preocupação grande.
é o jogo muito mais da vida deles, considerados teoricamente inferiores, do que o Palmeiras, que é teoricamente considerado superior. Então vai ser jogo difícil, muito difícil, o aspecto do nervosismo. Nervosismo inicial já foi, mas existe esse aspecto. Como os adversários vão encarar o Palmeiras? Porque o Felipe Melo, que é comentarista hoje, falou: vai ser 8-0 pro Palmeiras contra o Inter de Miami. Cuidado, hein? Os caras colocaram o Messi para disputar campeonato lá, hein? Cuidado, hein? Cuidado. Não é assim futebol, não, cara. Não é assim, não. Viu? Agora do Palmeiras, já com o gancho da nossa primeira posição. Personagens aqui no Sport Center. Estrear é sempre tenso, é um pouco mais nervoso. Acho que no primeiro tempo o Porto teve algumas boas chances, como o Palmeiras também teve. Eu acho que também o segundo tempo, acho que sim, o jogo foi mais do Palmeiras, com as melhores chances do Palmeiras, com o final do jogo praticamente só o Palmeiras quis jogar, quis a vitória, buscou a vitória do início ao fim, mas acho que vale destacar também todo o empenho da equipe, do início ao fim, lutando para buscar a vitória. Foi um jogo bem movimentado, do meu ponto de vista, duas equipes que tiveram chances, Everton pegou muito bem ali, passou uma confiança pra gente, deu uma salvada boa, e o goleiro deles também pegou muito bem, e a gente foi muito bem, tivemos várias chances, muitas oportunidades. Enfim, meu lance ali foi pouco por pouco, quase que fiz o gol, mas enfim, estou preparado já para o próximo, ter uma oportunidade para a gente poder ampliar, fazer uma vitória, que é o que a gente mais quer, sair com resultado aqui. Se Deus quiser, vai ser na próxima. Os números, então, de Abel Ferreira como técnico em duelos contra o Porto, né? Claro, pegando o retrospecto dele quando ele ainda estava em Portugal. Então, na temporada 17-18, tem, assim, o Porto como um certo problema na vida dele, né? Então, o Porto com vários resultados positivos, só um empate ali na Taça de Portugal 18-19 e agora o empate com o Palmeiras em 0-0. Nenhuma vitória, 2 empates e 5 derrotas. 4 gols marcados e 12 gols sofridos. Gustavo Zupac, mais uma vez aqui no nosso telão. E Zupa, é o seguinte, a gente destacava, que doideira, né? Chove, para. Direto do Central Park, você tá nojento, hein, Zupa? Que coisa maravilhosa. A gente destacava o goleiro do Porto, mas a gente elogiou o Moreno, o Aníbal Moreno, o Richard Rios e o Gustavo Gomes. Mas não foi um jogo defensivo, né? Não foi um jogo que, nossa, os destaques, o Palmeiras ficou lá na defesa, então por isso o seu zagueirão foi um destaque. Qual foi o desenho dessa partida pra gente destacar personagens importantes do sistema defensivo de ambos? É curioso isso, Mari. Só um detalhe, né? Aqui em Nova York agora tá uns 17 graus, uma garoinha muito fina. Eu tava em Greensboro, né? Até 3 dias atrás. Tenho visto as entradas dos companheiros aqui em Filadélfia, né? O Pedro, Mendel, a turma que tá com o Flamengo, que não é longe. A impressão que eu tenho é que a única cidade dentre os 50 estados, mais o Distrito Federal dos Estados Unidos, onde não está calor, é aqui, né? Porque nós estamos no verão. Né? E o único lugar do país inteiro que não está calor, e estava até 3, 4 dias atrás, é aqui em Nova York, mas vai virar. Reza a lenda que de amanhã para frente vai esquentar. É muito curiosa essa sua observação, porque assim, quando a gente, e o Everton falou isso, né? Quando a gente olha para o Palmeiras atacou bem o Porto, né? O Palmeiras foi para cima do Futebol Clube do Porto, mas individualmente as peças de frente do Palmeiras não foram bem. E qual foi uma das ferramentas que o Palmeiras usou para conseguir agredir o Porto? O seu forte poder de pressão sem bola. Aí sim, seja dos homens de frente, sem bola, eles estiveram bem para marcar a saída, ou dos homens de meio, né? Aníbal, Richard Rios, a imprensa internacional, estava dando uma olhada em eu ia falar em jornais, isso é coisa da época dos astecas, mas os portais, os sites internacionais elogiando o Richard Rios, é um cara que individualmente ganhou um destaque, um olhar internacional, o próprio Gustavo Gomes nos duelos com o Samu, com o próprio Rodrigo Mora. Então foi um Palmeiras que, sem bola, de maneira coletiva, foi muito bem. Para pressionar alto o time do Porto, ou para pressionar médio o time do Porto, recuperar essa bola no meio campo e acelerar em profundidade nas costas dos 3 zagueiros do Porto, que quando o time tinha a bola estavam mais altos e aí tinha espaço para correr. Vitor Roque, Estevão, Maurício. Então acho que sem bola todo mundo jogou bem. Por isso que as principais virtudes individuais ficaram para aqueles jogadores que têm um poder de marcação muito forte.
com bola na hora de resolver o jogo, aí eu acho que individualmente, do meio para frente, o Palmeiras deixou a desejar. Maurício oscilou no jogo, Estevão oscilou no jogo, e o Vitor Roque é um caso curioso, né? Porque do ponto de vista tático, e até quero saber o que o Jailson Breler pensam disso, do ponto de vista tático, o Vitor Roque encaixa muito bem no que o Palmeiras quer fazer. E ele teve uma leitura de espaço muito boa ontem. Mas na hora de tomar a decisão técnica para resolver o lance, aí o Vitor Roque está fora de sintonia. Nesse momento, o Flaco Lopes está melhor do que ele. Então é um dilema que o Abel vem vivendo entre o encaixe tático e a definição do lance. Ontem para o Palmeiras faltou definição do lance. Que, aliás, Mari, não só impediu o Palmeiras de ganhar 2 pontos mais, mas impediu o Palmeiras de ganhar 1 milhão de doletas a mais, porque a vitória vale 2 milhões de dólares por jogo e a conversão, faz sair a conversão tá alta pro real, o empate vale 1 milhão de dólares, então o Palmeiras botou 1 milha no bolso e deixou de botar outra milha no outro bolso no jogo de ontem. Nossa senhora. Segunda-feira falar disso é puxado. De valores. Ai, meu Deus. O Richard Rios, o Aníbal Moreno e o Gustavo Gomes, que a gente destacava aqui com o Zupac, contra o Porto. Olha, o Rios com 4 ações defensivas, 6 duelos vencidos, 6 posses recuperadas, 2 interceptações e 1 rebatidas. Além das oportunidades, aquela oportunidade lá de finalização depois da jogada também do Estevão, do Vitor Roque, enfim. O Aníbal com 5, 3, 5, 3 e 0. O Gomes com 9 ações defensivas, 2 duelos vencidos, nenhuma posse recuperada, 3 interceptações e 6 rebatidas. O Rio saiu ali quase no final do jogo, mas foram personagens da partida. Quem vocês destacam, se vocês pudessem fazer um destaque do Palmeiras, positivo e um destaque negativo? Vocês podem trazer? Sim, no positivo eu vou voltar para continuar falando do mesmo cara, que é o Richard Rios. Richard Rios, para mim, é um cara que entrega muito fisicamente, entrega muito taticamente e a diferença para mim é que, tecnicamente, ele é acima de basicamente todo mundo ali que disputa a posição com ele. É um cara que, tecnicamente, tem o drible, tem a finalização de fora da área, tem um bom passe, tem um lançamento. Às vezes ele peca muito porque ele confia realmente na qualidade técnica que ele tem. Às vezes é aquela herança ali do futsal que a gente já falou aqui. Mas, para mim, ele é acima. Ele é muito bom jogador. Já falei isso aqui, enfim. E, negativamente eu vou ficar com o que o Zupac falou em relação ao Vitor Roque. O Vitor Roque tá devendo, né? Essa que é a realidade. Ontem, no jogo de definição, teve até uma jogada que ele consegue uma falta lá na ponta esquerda, né? Que ele arranca, consegue ganhar o cara na velocidade, se eu não estou enganado, era o Martim. Ele ganha o cara na velocidade, deixa o corpo, mas ali a jogada acaba e o que acontece? Ele sofre a falta, porque em questão de recurso técnico ele não tinha muito mais o que entregar, o que fazer. Então, assim, taticamente ele pode entregar, faz a pressão alta, que ontem, inclusive, o Palmeiras deixou o Porto em dificuldades, quando marcava mais alto, o Porto não conseguia sair jogando, entregou umas 2 ou 3 vezes a bola para o Palmeiras, inclusive uma que o Estevão chutou para fora, acabou perdendo ali a oportunidade, mas tá faltando gol. E atacante vive de gols, o Vitor Roque precisa melhorar essa parte. O seu destaque positivo e negativo? Para mim, o grande destaque, até surpresa, foi o Aníbal Moreno, porque vem numa toada de recuperação, o M. Martínez ganhou a posição de titular e ele volta muito bem, retomando ali o nível da temporada passada, de um Aníbal muito aguerrido, dinâmico, com um bom passe na saída de bola. Então, o M. Martínez é o cara ali, o volantão 5, que protege a defesa. O Aníbal tem mais recurso e isso agregou ao jogo do Palmeiras. O Palmeiras teve mais dinâmica muito por essa entrada positiva do Aníbal e ponto pro Abel nessa, de promover o retorno de um jogador num bom momento. O destaque negativo para mim, e não quero soar injusto, porque é isso, jogador de 18 anos, mas o Estevão, para mim, deixou a desejar, porque ontem ele tem jogo que não é muito do Estevão, o adversário marca bem, não dá muito espaço. Ontem ele teve espaço e mesmo nessas jogadas, ou estava ali inibido, não estava indo para cima, ou até na finalização que ele tem no final do primeiro tempo, ele bate, dá tempo do zagueiro chegar travando na canhota, na perna boa. Então é algo para o Estevão também, ir aprimorando, e até vai chegar na Europa, será mais cobrado também, de finalização. O atacante que chega ali, tem essa oportunidade no 1 contra 1, em que ele vai muito bem, tem de chegar com a obsessão total de fazer o gol. E ele teve 2 oportunidades no primeiro tempo, acabou desperdiçando, mas em relação a jogo,
eu esperava mais. E até o Estevão é substituído no segundo tempo. Geralmente esse jogador que o Abel, mesmo quando ele não está bem... No meio ali, né? Vamos botar assim, geralmente ele fica até um pouco mais... E entra o Alan e até dá uma dinâmica diferente, melhor do que o Estevão. Então é algo também pro Abel repensar. E até nisso eu vejo que o Paulinho poderia agregar para dividir... Ainda tá numa outra rotação, né? Mas para mim entrou bem o Paulinho e fisicamente eu vejo que já está respondendo melhor. Eu vejo que já é o momento de dar mais minutos ao Paulinho e tem ali opções. Ele pode jogar no lugar até do Vitor Roque, fazendo ali uma referência na frente. E já jogou no lugar do Maurício. Então há opções para dar mais minutos pro Paulinho. Depois a gente vai falar sobre isso, mas o meu destaque negativo eu colocaria o Veiga, mas depois a gente pode conversar sobre isso. Eu consigo te entender. Eu não acho que agora, nesse momento, o torcedor do Palmeiras que liga a TV quer ver a gente falando necessariamente do destaque negativo. Porque, querendo ou não, Zupa, o Palmeiras deu um recado, não mandou? O Porto não sei o quê, o Campeonato Português, pipipipopopó, europeu de terceira prateleira, pipipipa, Guiana brasileira, eu não quero saber. Exato. O Palmeiras deu um recado para essa estreia do Mundial, não deu, Zupa? Deu, porque assim, o Palmeiras tem inicialmente 2 objetivos. E isso, nos dias que a gente estava lá em Greensboro, e foram dias em que o Palmeiras esteve muito aberto para a gente trocar ideia com diferentes pessoas, deu para sentir o feeling do pessoal. O Palmeiras tinha 2 objetivos iniciais. O primeiro era jogar o jogo de ontem, era importante, até do ponto de vista institucional, mostrar que o Palmeiras estava pronto para enfrentar um time de segundo escalão, né? O Porto é hoje um time de segundo escalão, segundo para terceiro, talvez, dentro do cenário europeu, mas era importante o Palmeiras mostrar que estava pronto, que estava pronto para ganhar esse jogo, e o Palmeiras se mostrou pronto para ganhar, não ganhou porque não foi eficaz, mas é diferente de não ganhar por não ser capaz de ganhar, né? Então acho que o Palmeiras, o primeiro recado foi, do ponto de vista competitivo, mostrou que contra adversários do nível do Porto, ele está em condições de se impor. Faltou a vitória, é verdade, mas parte desse objetivo foi cumprido. E o segundo objetivo é a classificação. O Palmeiras entende que o seu papel no Mundial de Clubes é fazer uma fase de grupo forte, respeitando, mostrando para o futebol mundial a sua característica, e a partir do mata-mata, até pelo cruzamento ingrato do grupo do Palmeiras, que é com o grupo do Botafogo, a partir do mata-mata, como diria o outro, aí orar, irmão, joga pro alto e vê o que acontece, sabe? Então, dentro desses objetivos palpáveis, o primeiro, embora a vitória não tenha acontecido, mas o recado o Palmeiras deu, que o Palmeiras está para competir com esse time aí, porque a gente passa muito tempo, né, Mari, fazendo o jogo de fantasia, o jogo que só cabe no videogame. Na Premier League em qual lugar o Palmeiras ficaria, na Champions League até onde o Flamengo iria. Ontem a gente viu algo do tipo assim, contra times desse porte, o Palmeiras, que é para mim o mais europeu dos times brasileiros, está pronto para competir. Acho que esse é o recado dado. Nesse sentido, o palmeirense saiu orgulhoso do jogo de ontem, mas poderia ter vencido, o que encaminharia a classificação. O Jailson falou sobre o Vitor Roque, e de fato ele é um ponto negativo. Se a gente olhar para a característica do jogo de quinta-feira contra o Al Ahly aqui no MetLife de novo, eu não sei não, hein? Mas eu não duvidaria que o Abel começasse o jogo com o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Pode ser, a gente pode projetar exatamente esse Palmeiras para buscar os seus 3 primeiros pontos. Olha, eu não quero saber de Nova York, não. Eu quero saber de São Paulo. Porque o Vinícius Nicoletti também, aproveitando nosso gancho aqui, ele tá com torcedores também pra gente conversar, né, Vinícius Nicoletti? Pra entender se o pessoal aí saiu frustrado, se tá preparado aí já pra disputar a Premier League, La Liga, como que tá a autoestima do palmeirense no dia seguinte? Fala, Mari, boa tarde para você, boa tarde para os companheiros, fã de esportes. Olha, é um destaque importante do Palmeiras nesse Mundial de Clubes, porque a torcida realmente palmeirense está mobilizada para essa competição. Estamos aqui em frente ao Allianz Parque, hoje muito tranquilo por aqui, mas ontem, aqui nas redondezas do Allianz Parque, centenas de torcedores se juntaram para acompanhar essa partida. Realmente foi clima de Copa do Mundo, quando a gente sente chegando a Copa do Mundo, quando o Brasil está jogando. Para os palmeirenses é esse sentimento, e os torcedores estiveram aqui, claro, saíram orgulhosos com o desempenho do time. O Palmeiras também, a torcida está fazendo um excelente papel nos Estados Unidos, lotou a Times Square, inclusive o presidente da FIFA elogiou o comportamento da torcida, e no estádio, no MetLife, o Everton falou que teve clima de Allianz Parque, porque 47 mil torcedores, pelo menos 30 mil torcedores do Palmeiras, palmeirenses que moram nos Estados Unidos, e também os torcedores que foram
daqui do Brasil para acompanhar o Mundial de Clubes. Então a torcida do Palmeiras foi um destaque nessa primeira rodada. Por aqui tranquilo, a gente está vendo aqui a venda de bandeiras, camisas do Palmeiras, e o Valdir está aqui sempre. Ontem você estava aqui, Valdir. Fala pra gente como é que estava o clima aqui ontem no Allianz Parque. Errei o que eu falei? De maneira nenhuma. O clima ontem, como você mesmo disse, né? Parecia de Copa do Mundo. Os palmeirenses realmente estão deixando orgulhoso, viu? Tá de parabéns à torcida. Aqui no Allianz Parque e Estados Unidos, não tinha diferença nenhuma. Você não sabia onde você estava. Você vendo pela televisão, você achava que estava no Allianz Parque, né? Pela multidão que estava lá e tomou conta dos Estados Unidos. E é isso aí, Palmeiras é isso, né? A nossa emoção fala mais alto. E como é que você acha que o torcedor saiu aqui com um sentimento mais orgulho ou preocupação que a bola não entrou? Não, preocupação não. Saíram bem felizes, né, pelo jogo que o Palmeiras mostrou. A equipe foi muito bem, todo mundo jogou bem. Alguns destacaram mais, acho que o Estevão, por ser eleito o melhor em campo, né? Na minha opinião, eu gostei muito do Felipe Anderson, né? Então, assim, a torcida saiu feliz, saiu gritando, cantando, como o pessoal nos Estados Unidos estava também. Essa bola não entrar não preocupa, não? Você tem aqui uma Nossa Senhora Aparecida aí, tá rezando muito. A gente vai entrar? Vai entrar sim, vamos chutar o alvo, acertar sim, e nos próximos jogos vai ser diferente. Acredito que no próximo jogo nós vamos ganhar. Valdir é vendedor aqui de bandeira e camiseta. Se sai gol lá, vende mais aqui, né, Valdir? Sim, o torcedor ele age de acordo com o time, né? O time tá bem e o torcedor se empolga, assim como eu também, né? Tenho dois motivos. Além de ser palmeirense de coração, é o meu trabalho, então tem que torcer dobrado pro Palmeiras. Vamos ganhar sim, vamos tá sempre firme na ponta. Maravilha. Obrigado, Valdir. Reza bastante aí. Ó, só passar aqui, esse torcedor tava passando aqui, ele perguntou pra mim, você veio da onde mesmo? Eu sou do Ceará, né? Ele perguntou assim, como está Mari Spinelli, que eu sou fã do Sport Center, não é isso? Mari Spinelli, né? Vou dar um recado pra ela lá, então. Todos os dias? Todos os dias, com exceção de sábado e domingo. Não é tão legal assim. Né? Não, todos os dias, porque já é a minha rotina, né? O programa de 11 horas, né? O Sport Center, né? É o programa que eu mais assisto, né? É claro, a Mariana Spinelli, né? Que é a apresentadora. Quem que mais você gosta? Mari Spinelli? A Mariana Spinelli, o Jailson, o Mário Mava. O Vicari. O Bruno Vicari, Qual né? que você gosta mais? A Mariana, né? Tem a outra Mariana também lá, né? Aquela lá que de vez em quando aparece lá, né? O Brady Pires também, de vez em quando, né? Tá bom. Seu nome como é que é? É Carlos Silva, né? Carlos Silva, pode mandar um recado pra Mari então, pra gente terminar. Alô, Mariana Spinelli. Tudo bem, né? Eu sempre te vejo, todo dia, quase todo dia, sempre ela manda assim informação pra mim lá naquele um beijo, Mariana, aquele lá no programa, aquele WhatsApp lá, aquele negócio Instagram que ela manda, né? De vez em quando aparece uma mensagem dela e eu vejo lá todo dia, né? E claro, né? Fica ligado no Sport Center. No Sport Center, né? Claro, a ESPN é o canal que eu mais assisto, né? O canal de esporte. Valeu, esse é Pô de Esportes Raiz. Um abraço pra galera lá da ESPN, falou. Obrigado. Valeu, obrigado. Tá vendo? Até mensagem, até beijo pra Mari Spinelli sair daqui do Palmeiras. Ô, Nicolete, é que isso acontece quando o Bruno tá aqui, porque a rua clama, o povo. Quem você gosta mais? Bruno, Breler, Mário Marra, Jailson, Mariana. A voz do povo. Ele falou que gosta de todo mundo, mas na hora, da pressão ele sentiu. Mas é isso. O povo, a voz do povo. Tá no inconsciente. Obrigada, viu, Nicolete? Qualquer coisa, qualquer figura você traz pra gente. Obrigada pelo carinho. Era Cláudio, né? O nome do fã do esporte. Pessoal, a Copa do Mundo de Clubes você acompanha no Disney Plus, tá? Com as transmissões lá no nosso aplicativo. É só você baixar e acompanhar também as transmissões, tudo ao vivo para vocês. E é óbvio também com o Sport Center, com a melhor cobertura. E o dia seguinte. Vamos para uma tela que a gente tem mostrando esse... A gente pode usar a palavra amasso do Palmeiras ou é muito forte? Exagero. Exagero? Tá. O bom jogo do Palmeiras. Tá, então vamos com a tela. Gosto. Eu gosto da palavra amasso Também. Coloca aí na tela pra gente dar uma olhada. Eu quero voltar também com o Zupac, com o Breler, com o Jailson, pra gente falar sobre o resultado do Palmeiras. No fim das contas, o Palmeiras tem que ajustar tecnicamente alguma coisa? Olha isso. Esse é no finalzinho do jogo, foi o que a gente posicionamento das conversou, equipes, né? Sim. Porto lá atrás e o Palmeiras lá dentro. O que o Palmeiras precisa ajustar? Porque o goleiro teve que fazer 1 bilhão de defesas. O goleiro apareceu, ele tá ali pra isso. Palmeiras tentou do seu jeito, olha lá, a gente está destacando o Cláudio Ramos. O que faz? É peça ou é ajuste, é posicionamento? É o que, Jailson? Então, o Breler levantou um ponto para mim que é muito interessante, que foi a questão da questão positiva e negativa do Vitor Roque, né? A questão positiva é que ele ajuda muito na pressão da saída de bola. Isso ontem ficou muito nítido que o Porto tinha problemas na hora de tentar sair jogando e o Palmeiras dificultou muito justamente por conta da pressão de todos os caras de frente. Então, nesse momento, o Vitor Roque foi muito importante, porque o Porto se atrapalhou, se embananou completamente e devolvia a bola pro Palmeiras, que era algo que o Abel Ferreira
queria fazer. Aí eu fico na dúvida em relação ao Flaco Lopes e o próprio Paulinho. Porque, por exemplo, se você coloca o Flaco de titular, você muda essa configuração em relação a ter um cara mais estático, um cara mais referência na área. Mas você pode colocar o Paulinho, que você não mudaria tanto essa questão de movimentação. A intensidade, para mim, é diferente do Vitor Roque e do Paulinho, mas você mudaria e você teria um pouco mais de refino técnico. É um meio termo ali. Ali é um meio termo entre o Flaco e o Vitor Roque. Eu tô com o Breler nessa situação assim de não duvidar, né? Acho que foi o Zupac que falou, de não duvidar de no próximo jogo vir com o Paulinho no lugar do Vitor Roque. De ter essa entrega, tem um meio termo em relação... em vez do Flaco. Ou Flaco. Eu iria assim, eu daria uma oportunidade para ver ali, né, se o Paulinho, de referência ali num falso 9, né, vamos assim, colocar dessa forma, se ele poderia entregar bem também. O Zupac está com a gente ainda, direto do Central Park, vou voltar com ele. Zupa, quais mudanças você faria para o Palmeiras sair com os 3 pontos para a próxima partida? Assim, do ponto de vista de nomes, não acho que o Palmeiras tenha tido problemas, assim, algo que inspire mudança. Pensando em característica de jogo, o jogo contra o Al-Ahly, que vai jogar com... Embora o Al-Ahly seja um time que goste de jogar também, mas ele deve baixar mais o bloco do que o Porto baixou, e o Palmeiras talvez tenha menos espaço de profundidade para atacar, que é o que o Vitor Roque faz bem, né, as diagonais. Acho que por ser um jogo de talvez menos espaço, talvez o Flaco seja um cara mais apropriado para esse jogo. O Paulinho, tecnicamente, ele é bom jogador, mas a impressão que eu tenho é que o Paulinho está apto para pouco tempo, no nível de intensidade que se espera e que o Palmeiras precise que ele esteja. O Paulinho ainda tem limitação, o Paulinho tem dor, não está descartado uma nova cirurgia depois do Mundial, porque ele ainda joga com incômodo, e isso está desgastando bastante o Paulinho. Ele me parece um pouco pesado para o jogo. Eu acho que isso impede o Paulinho de começar. Vamos aguardar, mas assim, eu olharia com carinho para essa opção do Flaco Lopes. Do ponto de vista coletivo, de postura, o que eu acho que o jogo de ontem deixou de negativo para o Abel olhar é a marcação do lado direito. O Porto explorou bem, o Rodrigo Mora, muito bom jogador, como é bom, e eu nunca tinha visto, evidentemente, no estádio, né, jogando assim, que jogador móvel, muito rápido, muito leve com a bola. Nos instantes em que o Samu saiu da referência para encostar, que o Francisco Moura ou o Gabri Veiga, quem se aproximou mais para fazer uma triangulação pela esquerda, o lado do Felipe Anderson, que não é um marcador, e o Giai, que começou o jogo muito oscilante nas tomadas de decisão, ali o Palmeiras sofreu. E é um lado em que o Al-Ahly gosta de jogar, com o Ben Chakri, que ficou no banco no sábado contra o Inter Miami, mas pode ser opção. O Al-Ahly perdeu o Ashur, né, que é um jogador muito bom, com uma fratura de clavícula, está fora do Mundial, mas tem o Zizo, que entrou no seu lugar, que é também um jogador móvel. Então acho que esse lado direito da marcação, quando exposto, e ontem isso ficou claro no primeiro tempo em especial, o Palmeiras sofreu, e acho que vale o Abel olhar com atenção. O Alan entrou e melhorou inclusive esse lado. Mas no geral, assim, eu acho que não há muita preocupação. O jogo de ontem não me deixou preocupado em relação à postura. Quando o time deixa de vencer por problemas estruturais, eu acho que a preocupação é maior do que quando o time deixa de vencer porque o goleiro adversário teve uma grande atuação ou porque o time não aproveitou as suas chances da melhor maneira, Mari. Zupa, beijo pra você, aproveite aí o Central Park e a gente volta a conversar ao longo da nossa programação, tá? What? Do you like? Mariana? Do you like deixa Mariana? De ser besta. Eu não duvido da minha carreira internacional. Ok, Taylor de Nova York acaba de dizer que te ama aqui direto do Central Park, que não é a Praça do Papa, mas tem o seu charme, Mari. Tem umas coisinhas pra melhorar. Eu prefiro os ratos lá de Belo Horizonte, a capivara lá da Lagoa da Pampulha. Esses trem de esquilo aí não tem graça nenhuma, não. Valeu, Silvio. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Palmeiras que enfrentou o time do Porto ontem no Super Mundial de Clubes, né? Aí, né, na sua estreia, foi um vareio de bola do time do Palmeiras para cima do Porto, tá certo? Onde de chutes o Palmeiras teve 17 contra 11, chutes ao gol teve 5 contra 3 e posse de bola o Palmeiras teve 56% de posse de bola, né? Passes certos, passes teve 398 e precisão do passes o Palmeiras teve 81, né? Então, o time do Palmeiras jogou muito bem. O time do Palmeiras assustou aí o time do Porto que estava com a soberba, né? Muitos portugueses estavam com soberba por ser o Palmeiras um time sul-americano e eles serem europeus. Mas o time do Palmeiras não teve medo, fez o que é certo. O time do Palmeiras jogou o que é de praxe, o que é de costume jogar, né? Jogou ofensivamente, foi para cima,
pecou muito nas finalizações, porque uma partida como essa, onde o Palmeiras teve grandes chances de sair ali com no mínimo 2-0 de vantagem no placar, uma partida dessa, tá? No mínimo 2 gols de diferença em uma partida dessa. O Palmeiras teve sim chances, o Palmeiras assustou demais o time do Porto. Não quero aqui, né, ser clubista, mas o Palmeiras sim assustou o time do Porto, tá certo? O Palmeiras teve grandes chances, né? Teve muitos gols perdidos literalmente na cara do gol, né? Teve uma hora lá que o goleiro fez uma defesa, o zagueiro também ali salvou em cima da linha, mas tirando aquela defesaça do Everton na cobrança de falta, né? Que o jogador cabeceou, digamos que sairia 2-1 essa partida, né? No mínimo aí. Mas o Palmeiras, 2-1 pro Palmeiras. Mas o Palmeiras merecia demais sair com uma vitória. Assustou o time do Porto. E assustou também o Inter Miami e o Al Ahly, tá? Então vamos ver aí como é que o Palmeiras vai se portar nos próximos jogos, né? Lembrando que o Palmeiras é o terceiro colocado. Colocaram aí o Palmeiras como terceiro colocado, tá? Não sei porquê. Deve ser porque não é europeu, né? Acho que o critério de desempate foi o impedimento. Porque os cartões foi o mesmo número de cartão. Amarelo tem os 2, né? Cartão vermelho não teve nenhum, escanteio teve os mesmos números, 4-4. Impedimento, o Palmeiras teve um a mais do que o time do Porto, tá? Então deve ter sido por isso. Por isso que o Al Ahly é o primeiro com 1 ponto, todos têm 1 ponto, né? O Porto é o segundo, o Palmeiras é em terceiro. Mas vai ter a chance de desempatar no próximo jogo, né? Lembrando que o Palmeiras joga quinta-feira, 1h da tarde, contra o Al Ahly, tá certo? Então esse jogo é um jogo muito importante, jogo de todos os jogos. O Palmeiras joga na quinta, né, contra o Al Ahly, e joga na segunda-feira contra a Inter Miami. Então esses 2 jogos têm sim grandes chances de o Palmeiras sair com vitória, né? Mas e aí, o que vocês acharam da partida do Palmeiras ontem contra o Porto? Deixa aqui nos comentários, né? E lembrando que essa partida do Verdão, né, esse empate do Verdão custou aí, né, deu aí ao Palmeiras, aos cofres do Palmeiras, cerca de 5,5 milhões de reais, tá certo? O Palmeiras lucrou aí 5,5 milhões de reais. Caso o Palmeiras tivesse vencido, teria lucrado 11 milhões de reais. Não venceu, apenas empatou, lucrou aí mais 5,5 milhões de reais caíram nos cofres do time do Verdão. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, disponível aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!